Nesse vídeo eu vou falar sobre lucratividade e rentabilidade. Meu nome é Ademir Faria, da ID Brasil e do site varejotop.com.br. E antes de começar a falar sobre lucratividade e rentabilidade, eu tenho que falar de um conceito básico que envolve as duas coisas, que é o seu lucro, né? E o seu lucro é uma conta muito simples, todo mundo sabe o que é o lucro, mas tanto gravando os vídeos eu me sinto na obrigação de pelo menos falar isso para alinhar o conhecimento de todo mundo. O seu lucro é o quê? É o resultado da sua receita total, menos o custo das mercadorias que você vendeu, menos todas as despesas que você teve para fazer com que essa venda acontecesse. Então, quando você faz essa conta, você obtém o seu lucro. E a sua lucratividade, ela é o quê? Ela é um indicador que mede o desempenho operacional do seu negócio, né? E ela é obtida através da divisão do seu lucro total pela sua receita total. E como se trata de um percentual, você tem que multiplicar isso por 100. E como eu estava dizendo, a lucratividade, ela mede o desempenho, o resultado da sua operação, né? E no varejo, normalmente, uma operação é o quê? É o resultado de uma operação de compra, menos uma operação de venda e todos os gastos que estão envolvidos para fazer com que isso aconteça. E a lucratividade, quando nós estamos falando de lucratividade, você tem que pensar que a medição e a análise dela é feita ele pode ser feito num período de curto, de médio e de longo prazo. Né? E o objetivo da lucratividade, de fato, é que você tenha a capacidade de fazer isso a curto prazo, exatamente para conseguir saber se a sua operação está sendo eficiente ou não. Por outro lado, a rentabilidade, ela tem a ver com o retorno sobre o capital que você investiu para fazer com que o seu negócio acontecesse. Né? E quando eu estou falando disso, eu estou dizendo o seguinte: você obtém a rentabilidade dividindo o total do seu lucro pelo total do investimento que você fez para fazer com que o seu negócio existisse. E como se trata de um percentual, você acaba tendo que multiplicar isso por 100. E quando você está trabalhando com rentabilidade, você tem que pensar que a medição e a análise desse indicador, ele é feito normalmente mais a longo prazo. Por quê? Porque você não vai conseguir medir o resultado, né, do retorno sobre o investimento que você fez num curto prazo. Você precisa de mais tempo para obter isso. E isso traz a gente para uma reflexão simples, que é o seguinte: o seu negócio, né, quando você avalia a rentabilidade e a lucratividade, o objetivo disso é avaliar o seguinte: o seu negócio é o melhor investimento que você fez com o capital que você tinha, né? Ou existe alguma outra coisa no mercado que é mais rentável do que o investimento que você fez? Porque se a rentabilidade, porque o objetivo na prática é fazer com que a rentabilidade do seu negócio seja maior do que qualquer outro tipo de investimento que você tenha no mercado. Porque você tem um fator aí que se chama risco, né? E quando você tem maior risco, você tem que ter maior retorno. E aí, com isso, começa a se trazer a necessidade de avaliar com qual mentalidade você está avaliando o investimento que você fez na sua empresa. Se você está avaliando isso, né, ou se você está olhando isso com a mentalidade de investidor ou com uma mentalidade de dono de negócio, onde a paixão predomina, né? Porque se o objetivo seu é obter uma rentabilidade, você tem que olhar para o seu negócio e fazer o seguinte: ele tem que dar uma remuneração, né, sobre o capital que eu investi melhor do que outro investimento financeiro que eu tenho no mercado, porque você tem risco. Né? Toda vez que você abre um negócio, você automaticamente começa a assumir riscos que são diversos, né? Então, para você chegar na sua rentabilidade, o mais importante é que você tem que monitorar constantemente, de forma periódica, a sua lucratividade. Por quê? Porque a sua lucratividade mede a sua operação. E se você não conseguir ser eficiente na sua operação, você não vai conseguir ter rentabilidade, né? E aí uma das perguntas que as pessoas sempre fazem quando a gente fala de lucratividade e rentabilidade é: mas qual que é o percentual de lucratividade ou rentabilidade ideal para o meu negócio? E a resposta que eu vou dar talvez não te agrade, mas ela é a que melhor eu acho que se encaixa para o perfil de investidor ou para o perfil de dono de negócio que você é. A melhor taxa de rentabilidade ou a melhor taxa de lucratividade que você pode ter no seu negócio é aquela que te deixa você satisfeito, né? Porque a satisfação que a gente tem é basicamente um significado que a gente dá para ela. Então, se você atribuir um significado muito grande para a rentabilidade ou para a lucratividade, ela vai ter que ser maior, de acordo com a proporção que você gera para o resultado desses dois indicadores. Então, tem gente que vai estar muito satisfeito com a rentabilidade baixa e tem outros que vão querer rentabilidades muito mais altas, muito mais agressivas. E você é que vai ter que determinar isso, né? E é lógico, dentro de parâmetros que sejam aceitáveis e que você consiga fazer o seu negócio funcionar, né? Então hoje o meu objetivo era basicamente começar a falar disso, né? Porque eu vou começar a falar de um outro texto, de um outro tema depois, né? Não texto, de outro tema depois, né? Que se chama margem de lucro, que não é necessariamente lucratividade.
e que vai ficar mais claro nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo é esse o conteúdo que eu tinha para te falar, né? Se você gostou, marca ali o conteúdo, né? Marca ali no YouTube que você gostou do conteúdo. Se você não gostou também, marca que não gostou. E principalmente deixe seu comentário, né? Que a sua participação e envolvimento é muito importante para mim. Não se esqueça de assinar o canal do varejotop.com, né? O canal do Varejo Top no YouTube. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!